Prepare-se, porque o que você vai descobrir neste vídeo pode mudar profundamente a maneira como você enxerga a história do cristianismo e da nossa civilização. Hoje, nós vamos revelar como um único homem, movido pela sede de poder e pelo pragmatismo político, transformou o cristianismo primitivo em algo radicalmente diferente da mensagem original de Jesus. Você vai entender como o cristianismo das catacumbas se tornou o cristianismo dos palácios, como de uma fé perseguida surgiu uma religião estatal, e como tudo isso ainda ecoa em nossas tradições atuais, inclusive na data em que comemoramos o Natal. Então já aproveita e segue o canal iluminadamente, porque o que você vai ouvir agora não é contado nos livros didáticos, mas é fundamental para quem busca a verdade. Para começar essa jornada, precisamos voltar para o final do terceiro século, quando o Império Romano estava à beira do colapso. Guerras civis, crises econômicas, divisões internas. Roma já não era aquela força imbatível que dominara o mundo conhecido. E é neste cenário caótico que surge Constantino, filho de Constâncio Cloro e de Helena, uma mulher de origem humilde, que mais tarde seria canonizada como santa. Constantino era um jovem ambicioso, inteligente e, acima de tudo, pragmático. Em 312, em meio à disputa pelo controle absoluto do império, Constantino enfrentou uma das batalhas mais decisivas de sua vida, a famosa Batalha da Ponte Milvia. De acordo com os relatos de Eusébio de Cesareia, Constantino teria tido uma visão mística antes da batalha. Ele viu no céu uma cruz luminosa acompanhada da frase: "Com este sinal vencerás". Naquela noite, Cristo teria aparecido em sonho, mandando que seus soldados carregassem o símbolo nos escudos. No dia seguinte, Constantino ordenou que o chirro, as iniciais gregas de Cristo, fossem pintadas nos estandartes e armaduras de seu exército. O resultado? Uma vitória esmagadora contra Maxêncio, seu principal rival. Constantino interpretou essa vitória como prova irrefutável do apoio divino, e foi a partir deste momento que ele percebeu o potencial político do cristianismo, não como uma fé espiritual, mas como uma ferramenta poderosa de unificação. Até então, o cristianismo era um movimento marginalizado, formado por pequenos grupos dispersos que seguiam ensinamentos simples: amor, humildade, serviço. Uma fé que rejeitava as glórias do mundo e os jogos de poder. Mas para Constantino, o cristianismo era mais útil como cimento para reconstruir um império em ruínas. E foi assim que nasceu a promessa que ele fez aos cristãos: liberdade religiosa, proteção, apoio estatal. Em 313, no Édito de Milão, Constantino decretou o fim das perseguições e garantiu liberdade de culto. Para os cristãos daquela época, parecia um milagre, mas para Constantino era apenas a primeira jogada de um plano muito maior. Ao mesmo tempo em que concedia privilégios aos cristãos, Constantino continuava a cultuar o Sol invicto, o deus pagão da luz. Em suas moedas oficiais, o imperador aparecia frequentemente ladeado tanto pelo símbolo de Cristo quanto pela imagem radiante do Sol. Essa duplicidade revela muito sobre seu verdadeiro objetivo: unificar o império sem provocar rupturas violentas, absorvendo o cristianismo dentro do sincretismo romano. Para consolidar ainda mais essa fusão entre cristianismo e paganismo, Constantino adotou uma estratégia brilhante. Manteve datas e festivais pagãos, apenas mudando seus significados. O mais emblemático deles foi o 25 de dezembro. Originalmente, essa era a data da celebração do nascimento do Sol invicto. Sob Constantino, ela se transformou no Natal, a festa do nascimento de Jesus. O símbolo do Sol foi substituído pelo Sol da Justiça, em uma transição quase imperceptível para a população da época. E não parou por aí. Diversos deuses e deusas pagãos foram reinterpretados como santos cristãos. As multidões que antes veneravam Apolo, Diana, Júpiter e tantos outros agora tinham novos rostos para adorar, mas em essência continuavam as mesmas práticas de devoção. Assim, Constantino neutralizou as resistências populares, assegurando uma transição religiosa sem grande derramamento de sangue. Porém, o preço dessa transformação foi altíssimo. A essência do cristianismo foi profundamente alterada.
O movimento que antes se orgulhava de não ter templos, de não cobrar dízimos, de não buscar o poder mundano, agora se tornava cúmplice de um império militarista e opressor. E Constantino não teve pudor em usar sua nova posição para eliminar qualquer ameaça à sua autoridade. Não foram apenas inimigos políticos que caíram sob sua mão de ferro. Constantino mandou executar seu próprio filho Crispo, acusado de traição. Mandou matar sua esposa Fausta, alegando um escândalo ainda envolto em mistério. Muitos outros membros da elite romana foram assassinados sumariamente. Apesar de toda essa brutalidade, a Igreja o canonizou como santo, uma contradição que revela o quanto a fé havia se entrelaçado perigosamente com o poder terreno. Outro aspecto pouco falado da sua influência foi a legislação penal que Constantino implantou. Movido pela nova moral cristã, ele endureceu as leis sobre a família e a sexualidade. O adultério passou a ser punido com pena de morte para mulheres casadas. O infanticídio, prática até então comum no mundo romano, foi proibido com ameaça de execução para os infratores. As intenções pareciam nobres, mas na prática, o novo Código Penal servia também como instrumento de controle social, reforçando o patriarcado e o domínio estatal sobre a vida privada. É importante entender que essas mudanças não foram apenas jurídicas. Elas moldaram a mentalidade coletiva, redefinindo o que era considerado pecado, crime e virtude. De certa forma, Constantino não apenas mudou a política do império, ele reprogramou toda uma civilização. E este foi apenas o começo. O verdadeiro gênio de Constantino não estava apenas na conquista militar, mas na maneira como ele moldou a religião para consolidar seu poder. O que começara como uma fé perseguida logo se tornaria o alicerce do império, e esta transformação foi selada com um evento histórico, o primeiro concílio de Nicéia, convocado no ano de 325. Neste concílio, os bispos mais influentes do cristianismo foram reunidos, mas não para debater livremente a fé. Constantino deixou claro que desejava um consenso, e que esse consenso deveria fortalecer a unidade do império. A divergência mais explosiva girava em torno da identidade de Jesus Cristo. De um lado estava Ário, que defendia que Jesus, embora exaltado, era uma criatura criada por Deus e não coeterno com o Pai. Do outro lado, Atanásio, que afirmava que o Filho era da mesma substância que o Pai. Constantino, sem entender profundamente as questões teológicas, tomou partido daquele que lhe prometia maior estabilidade política. Assim, o credo estabelecido afirmava que Jesus era consubstancial ao Pai. O arianismo foi declarado heresia e Ário, condenado. Este não foi apenas um debate doutrinário, foi a institucionalização da fé como instrumento de controle imperial. Crer diferente a partir de então não era somente um desvio religioso, mas uma traição política. Ao mesmo tempo, Constantino implementava uma série de reformas legislativas que mostravam a profunda influência da nova fé sobre o direito romano. Em seu Código Penal, práticas como o infanticídio foram proibidas com rigor inédito. Pais que abandonassem ou matassem seus filhos recém-nascidos poderiam ser executados. Esta mudança refletia uma valorização maior da vida humana, mas também servia como instrumento para fortalecer o controle do Estado sobre as famílias e a moralidade pública. A legislação de Constantino também atacou o adultério com brutalidade. Em Roma, a infidelidade feminina já era vista como crime, mas Constantino radicalizou a punição. Mulheres casadas que cometessem adultério podiam ser queimadas vivas ou decapitadas. Já os homens continuavam a ter muito mais liberdade sexual, mostrando que a nova moral cristã, apesar de mais rígida, ainda era permeada pelo machismo enraizado da sociedade romana. Enquanto consolidava essas mudanças legais, Constantino continuava a se equilibrar entre o cristianismo e o paganismo tradicional. Apesar de seu apoio à Igreja, ele nunca rompeu totalmente com o culto ao Sol invicto. Nas moedas imperiais, era comum vê-lo representado ao lado de símbolos solares. A festa do nascimento do Sol, celebrada em 25 de dezembro, foi simplesmente rebatizada como Natal, o nascimento de Jesus Cristo.
Esta estratégia de